Olá, pessoal do canal do Professor Fabinas, estou aqui para mais uma aula. Hoje eu vou falar da Lei 10.436, né, uma lei importante aí que fala sobre a linguagem de sinais, Libras. Então a gente vai falar dessa importante lei e, detalhe, com um simulado com 10 questões. Então, além da lei, que é curtinha, nós vamos ter esse simulado para vocês aí com 10 questões, tá bom? Então, deixa eu diminuir aqui minha tela para colocar aqui na apresentação para vocês. E aí nós já vamos iniciar a nossa aula que dispõe sobre a língua brasileira de sinais, né? Que é a lei 10.436, Libras e da outras providências, que tem caído aí bastante nos concursos. Então vamos lá, olha aqui, vamos acompanhar a lei. Artigo 1 é conhecida como meio legal de comunicação, expressão a língua brasileira de sinais Libras e outros recursos a ela associados. Então, é uma lei que fala aqui da linguagem, né, Libras, expressão, ó, comunicação, é um meio legal de comunicação e expressão, é importante enfatizar isso aqui. Então, Libras é reconhecido como um meio legal de comunicação e expressão, né? E outros recursos, tá? Detalhe importantíssimo nessa lei, de expressão a ela associados. O parágrafo único, né, entende-se como língua brasileira de sinais. O que é a língua brasileira? Libras, a forma de comunicação e expressão em que o sistema linguístico de natureza visual motora. Isso aqui você tem que saber. Natureza visual motora, não esqueça disso, né? É o VM, visual motora, tá? Isso aqui é importante você saber, cai demais isso aqui nas perguntas. Então, visual motora, tá? Não esqueça disso. Isso aqui, guarda, é o VM, tá? Visual motora, para você não errar nenhuma questão disso. Com estrutura gramatical própria, ó, esses detalhes são o que as bancas perguntam. Constitui um sistema linguístico de transmissão de ideias, fatos oriundos de comunidade de pessoas surdas do Brasil. Então, tudo isso aqui, gente, é o que as bancas perguntam. Estrutura gramatical própria, sistema linguístico de transmissão de ideias e fatos das comunidades de pessoas surdas do Brasil. Então, ó, deve ser outro ponto. Como ela é curtinha, as perguntas não fogem desses parágrafos aí, né? Deve ser garantido por parte do poder público em geral e empresas concessionárias de serviços públicos, ou seja, não só o poder público, mas aquelas empresas que prestam serviços de natureza pública. Exemplo, transporte, né? Então, você pega um aeroporto, você pega os transportes em geral, rodoviário, enfim, são serviços públicos, né? São ali concessões que o poder público faz para que empresas, né, concessionárias possam ali atuar. Então, tem que garantir, né, a difusão, ó, formas institucionalizadas de apoiar o uso de difusão de língua brasileira de sinais Libras, como meio de comunicação objetiva e utilização corrente das comunidades surdas do Brasil, tá? Então, a Libras aí entrando aí como que o poder público e as concessionárias devam garantir, tá? As instituições públicas, artigo 3, e empresas concessionárias de serviço público de assistência à saúde devem garantir atendimento e tratamento adequado aos portadores de deficiência auditiva de acordo com as normas e legislações em vigor. Então, esse aqui é um artigo que cai mais na área de saúde, né? Menos na área de educação, mas é importante você saber que tem que ter essa garantia também de assistência de saúde, né? Para que as pessoas com deficiência auditiva
possam ser atendidas. Lembra a questão da inclusão, né? Sempre atender ali, e aí nós estamos vendo aqui importantes detalhes. Olha o artigo 4, que diz o seguinte: o sistema educacional federal e os sistemas educacionais estaduais e municipais e do Distrito Federal devem garantir a inclusão nos cursos de formação de educação especial de fonoaudiologia, oh meu Deus, não vai sair a palavra, fonoaudiologia, eita, nós, hoje eu estou embaçado com o negócio, fonoaudiologia e magistério em seus níveis médio e superior do ensino da língua brasileira de sinais. Então, eles devem garantir a inclusão. Outra pergunta que aparece muito nas questões, tá? Em seus níveis médio e superior do ensino da língua brasileira de sinais, como parte integrante dos parâmetros curriculares nacionais, os PCN, né? Parágrafo único: a língua brasileira de sinais, Libras, não poderá substituir a modalidade escrita da língua portuguesa. E muitas vezes as perguntas dizem que ela pode substituir, as alternativas erradas, elas falam assim, pode substituir. Não, não pode, tá? Não pode substituir. É isso aqui que cai, gente. Foi na época do presidente Fernando Henrique Cardoso e do Paulo Renato, ministro da Educação, que eu tive a oportunidade de conhecer, viajar, embora a gente tivesse discordâncias enormes sobre educação. Eu sempre falo que o ministro, né, já faleceu, era um gentleman, né? Um gentleman. A gente teve a oportunidade de ir para Inglaterra, um evento de educação, e o Paulo Renato realmente uma pessoa que, embora eu discordasse muito dele na época em vários aspectos, era uma figura, um gentleman, né? Uma pessoa muito educada, muito era da saudade desses debates na política, quando era uma coisa tão, né, rica, as pessoas divergiam com riqueza, não com ofensa, né? Bom, deixa para lá isso aí. Vamos para as questões. Questão da Fundatec, né, 2023. A Libras foi reconhecida como meio legal de comunicação e expressão no Brasil através da Lei 10.436 de 2002. O ensino de Libras pode ocorrer tanto para surdos quanto para ouvintes, né? É importante isso. Como a primeira ou segunda língua. Sobre esse aspecto, assinale a alternativa correta. Então, qual é a alternativa correta? Fábio, eu quero fazer esse simulado. Pausinha no vídeo agora, né? Pausa o vídeo, lê as alternativas e depois acompanhe a resposta. Por que é importante você fazer isso? Porque você vai aprendendo, né? Aquilo que a gente ouviu agora da lei, você vai aprender através de questões. Eu sempre falo, a gente não decora, a gente entende. Isso aqui pergunta, isso aqui não. Né? E isso calibra o nosso estudo, tá? Então, vamos lá. Vamos ver as questões. Aí, se você quiser parar, dar uma paradinha. Olha lá, a Libras, vamos ver aqui, a Libras é ensinada como primeira língua para surdos e também pode ser oferecida como segunda língua opcional para ouvintes. A Libras é sempre ensinada como primeira língua para os surdos, pois é a base de comunicação para esse grupo. A Libras é exclusivamente ensinada como segunda língua para surdos, não sendo relevante para a comunicação dos surdos com os ouvintes. A Libra é ensinada como segunda língua para os surdos, visando facilitar a comunicação com a sociedade ouvinte, e mesmo após a regulamentação da referida lei, a Libras não é considerada uma língua, portanto, não é ensinada de forma estruturada em nenhum contexto educacional. Então, vamos eliminar aquelas que a gente de cara já vai ver que não é, né? É exclusivamente. Lembra que eu falo para vocês que palavras que excluem, que minimizam, que reduzem, né, não combinam com o DNA da educação. Então, aqui a gente já tem um problema na C, não é a letra C.
Libras é sempre ensinada como a primeira língua para surdos? Não, a lei não fala disso, né? Libras é sempre ensinada como a segunda língua para surdos? Não, a lei também não coloca dessa maneira. E Libras não é considerado uma língua? Sim, é considerado uma língua. Já eliminamos aqui a B, a C e a D. Portanto, a Libras é ensinada como a primeira língua para surdos e também pode ser oferecida como segunda língua opcional para ouvintes, alternativa correta, né? Correta. Por quê? Aqui é o sempre, né? É o problema que sempre ensinada, né? E aqui a lei está lá claro, né? Ela começa aqui, ó, vamos voltar na lei, ó. É reconhecida como meio legal de expressão, entende-se como língua, a forma de comunicação em que o sistema natural, estrutura gramatical, constitui sistema linguístico de transmissão de ideias oriundos. Deve ser garantido, empresas concessionárias, né, e tal. Não tem nenhum momento aqui falando assim, ó, é sempre ensinada desse jeito que está aqui, ou exclusivamente, ou como segunda língua, ela é a primeira língua para surdos e também pode ser oferecido como segunda língua alternativa, letra A. Né? Letra A de amor aqui. A Fundatec, 2023, caiu recente, né? Olha, da FGV, questão da FGV, que é uma banca que o pessoal tem aí um certo temor, né? FGV, difícil. Com relação à lei 10.436 de 2002, que dispõe sobre a língua brasileira de sinais, assinale V para alternativa verdadeira e F para falsa. Então vamos ver aqui, ó. Eu sempre gosto de olhar as alternativas, né? VVV, ó, pode ser todas verdadeiras, pode ter ali uma falsa aqui também, né? Todas falsas não tem. Então essa possibilidade eu já elimino. Todas falsas não tem. Por quê? Quando você vai ler, você já vai ler com um olhar diferente. Bom, todas falsas não tem. Se eu achar isso, eu já achei errado, né? Porque nas alternativas não tem, certo? Entende-se como, a não ser que a questão estivesse incorreta, né? Passível de anulação, vamos dizer assim. Entende-se como linguagem brasileira de sinais, como língua brasileira de sinais, Libras, a forma de comunicação e expressão, e que o sistema de linguístico de natureza visual motora com estrutura gramatical própria constitui um sistema linguístico de transmissão de ideias e fatos oriundos de comunidades de pessoas surdas do Brasil. Opa, vamos lá, vamos lembrar o que o professor Fábio falou. VM, visual motora, estrutura gramatical própria, sistema linguístico de transmissão de ideias das comunidades de pessoas surdas, bem, tá? Forma de comunicação e expressão, tudo certinho. Quer ver? Né? É V de verdadeiro. Opa, já elimino a D aqui, ó. Tenho certeza que é V. Já eliminei duas alternativas, agora trabalho com 3. As instituições públicas e empresas concessionárias de serviços públicos de assistência à saúde devem garantir atendimento e tratamento aos portadores de deficiência auditiva. Até falei que essa aqui cai mais na área de saúde. Olha aqui um exemplo na área de educação. Aqui é verdadeiro. É verdadeiro. 2 verdadeiros, já eliminei essa. Agora é decidir entre a A e a B. A língua brasileira de sinais deverá substituir a modalidade? Não deverá, né? Eu falei isso na aula. Não, saiu errado esse não aqui, né? Saiu feio. Não deverá, né? Então aqui, eita, agora fui apagar, piorei. Aqui é não, certo? Não deverá, não pode substituir, portanto, é um não grande aqui, ó, né? Não, certo? Aí, não. Então, aqui é falso. Opa, já resolvi o meu problema. Eu eliminei a alternativa B de bola, tá? B de bola. Veja, é assim que você faz prova. É lendo tudo, eliminando, vendo se está certo. E cada questão você vai aprendendo. Vê, aqui a gente vai visual própria, gramática própria, sistema linguístico, comunicação e expressão. Então você não decora, você aprende. Aí quando você vai responder,
Na hora que você bate o olhar, você já fala, isso aqui não é, ó, não é visual motora, você já vai eliminando. Você não decora, você aprende. Eu sempre falo isso. Né? E muita gente ainda insiste. Como eu faço para memorizar? Não é memorizar, é aprender. Aprender a questão de legislação. Tá? Então vamos lá para 3 da CETRED 2023, como a Lei 10.436 de 2002 impacta o mercado de trabalho para intérprete de Libras. Vamos ver, né? Vamos ver. A lei não afeta o mercado de trabalho para o intérprete de Libras? A lei exige que todos os intérpretes de Libras sejam formados em cursos universitários? A lei incentiva o mercado informal de intérprete de Libras? A lei determina que todos os órgãos públicos devem ter intérprete de Libras disponíveis? A lei proíbe o uso de intérprete no mercado? Não, né? Aí o que a gente já vai responder? Poxa, uma lei que fala da importância, né, vira lei da linguagem de Libras, que ela é um sistema de comunicação, é claro que ela vai afetar o mercado de trabalho do intérprete, né? Porque ela está abrindo o leque ali, está falando, ó, tem que ter intérprete de Libras, né? Então ela não incentiva o mercado informal, ela está, né, incentivando o mercado formal. A lei proíbe o uso de intérpretes, ao contrário, ela estimula. A lei exige que todos os intérpretes de Libras sejam formados em cursos universitários específicos? Não. Né? Pode ter a formação de intérprete de Libras de ensino médio. Pode, professor? Pode. Então, tem cursos de Libras, né? O Estado de São Paulo utiliza muito isso. Uma vez até conversei com uma jovem, ela recém-formada do ensino médio e curso de Libras, falava, né, se expressava em Libras de forma muito tranquila e tal, porque a lei determina que todos os órgãos públicos devem ter intérprete de Libras disponíveis. Ah, professor, mas isso na prática não acontece. Verdade. Na prática não acontece, e aí a gente tem que ter muito cuidado, porque muitas vezes você erra uma questão porque você olha a prática e fala, isso aqui não é, está errado. Aí você ia na B. Deve ser curso universitário específico. Não. Libras pode ser formado em ensino médio e ter curso de Libras, tá? Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque nem sempre a prática responde às nossas questões, tá? Porque no Brasil tem isso, né? Aquela lei que não pegou direito, vamos dizer assim, o pessoal obedece, mas não obedece, entendeu? Então, tem que ter muito cuidado com isso na hora de responder, e é por isso que é importante você conhecer, letra D, tá? A lei determina que todos os órgãos públicos devem ter intérprete de Libras disponíveis, certo? Número 4 também da CETRED 2023, qual o principal impacto da Lei 10.436 no ensino de surdos no Brasil? Vamos lá, letra A, aumento do número de escolas especializadas para surdos, incentivo à educação inclusiva de surdos em escolas regulares, redução da oferta de intérprete de Libras nas escolas, obrigatoriedade do aprendizado da língua portuguesa por surdos e restrição do uso de línguas de sinais no ensino de surdos. Bom, aqui é aquela regra que eu falo para vocês, sempre a educação né? Então ela é inclusiva, né? Sempre. A legislação nossa, ela é inclusiva, os autores pedagógicos, na sua grande maioria, ou pelo menos os que o concurso cobra, são totalmente favoráveis à inclusão, né? Aí tem as diferenças, enfim, Mantuan pensa de um jeito, outro pensa daquele outro, mas todo mundo é a favor da inclusão, né? Com as suas teorias, enfim. Então, sempre a lei vem para ajudar. Nesse caso aqui, ela vem para ajudar, para incentivar, enfim. Então, quando a gente fala, né,
restrição do uso de línguas? Não, né? Obviamente não. E a lei, redução de oferta, ao contrário, né? Ampliação. Obrigatoriedade? Não, a lei não fala isso, do aprendizado de língua portuguesa por surdos. Não, a lei não fala isso. Né? Não fala de obrigatoriedade. E aumento do número de escolas especializadas, aí a gente vai para a lei. O que é a inclusão? É preferencialmente no ensino regular. Né? Regular. Por quê? Por que isso, professor? O que é inclusão? Por que a gente tem que incluir as pessoas no ensino regular? Por que elas não podem ter uma escola, e elas até podem, né? Ter uma escola especializada. Por quê? Porque a sociedade tem que aprender a conviver com as pessoas com deficiência e respeitar e vê-las como cidadãos, né? Muitas vezes as pessoas têm aquela visão de coitadinho, ai, tadinho. Não, não tem que ter essa visão. Tem que ter uma visão de que é um cidadão que tem uma deficiência. E a gente precisa aprender a fazer isso. Outro dia eu vi um exemplo muito interessante de um jogador de vôlei e ele aprendeu a língua de sinais para se comunicar com as pessoas, porque ele se deparou com uma pessoa surda e ele não conseguiu comunicar com ela. Então, é interessante, alguns jogadores de futebol hoje, na comemoração, já usam a língua de sinais. Então, é bem bacana, né? Bem bacana isso. A gente vê que está tomando corpo, né? Uma lei de 2002, demora, né, as coisas, mas já temos bastante avanço. Então, é um incentivo, na verdade, à educação inclusiva de surdos em escolas regulares, né? Aumento de escolas especializadas, não. Elas podem até existir para apoiar, para ajudar, mas é importante que a pessoa com deficiência conviva com outras pessoas, porque, primeiro, as pessoas têm que aprender a viver nessa sociedade que tem pessoas com deficiência e respeitar. Segundo, eles não vão viver no mundo especial, eles vão viver no mundo real. E o mundo real vai ter gente que não fala Libras, né? Fala no sentido, a gente usa o termo fala, mas não fala, que se comunica, vou corrigir minha fala aqui, se comunica em Libras, não, vai ter gente que não vai saber falar, se comunicar em Libras, né? Então, a pessoa vai aprender a lidar com essas dificuldades, a gente também vai entender a importância cada vez maior das pessoas terem ali um pouco de noção de Libras, e tudo isso a sociedade vai se aperfeiçoando, certo? Vai se aperfeiçoando. E é importante entender isso, né? Eu, inclusive, vivi uma situação como professor, eu não tinha muita experiência, estava começando a dar aula, eu tive uma aluna surda e não tinha muito, não era uma época que a inclusão era assim, né, era difícil. E aí eu sempre falei andando muito, dava para lá e tal, virava de costas, continuava falando. E aí um dia ela, né, eu não sabia nem que ela era surda, ninguém me falou, pra você ter uma ideia. Aí um dia uma amiga falou, professor, a tal aluna pediu para o senhor ficar um pouco mais parado, porque ela faz a leitura labial e o senhor anda muito, então dificulta para ela entender. Então, aí eu aprendi, né? Então, são coisas que a gente vai aprendendo hoje, com muito mais informação, muito mais conhecimento desse assunto. Mas as escolas regulares, a gente, até para entender, eu como professor entendi isso, opa, tem um aluno surdo, se ele faz leitura, eu tenho que falar mais pausadamente, olhando com calma, né? Falando tranquilamente, porque ele lê o que eu falo, né? Então, se eu ficar andando, dificulta, ele vai ter que ficar me seguindo ali, né? Se eu virar de costas, então, aí é como se fosse um apagão ali na minha fala para ele. Então, isso a gente aprende. Por que eu aprendi isso? Porque tinha um aluno no ensino regular. Se não tivesse, eu não teria aprendido. Eu não teria procurado saber mais coisas. E como professor, tentado me preparar melhor para atender aquele aluno. Porque aí eu comecei, poxa, acho que eu vou levar o texto escrito para ela,
porque isso vai facilitar, entendeu? Essa é a equidade, gente. É você, mas os outros não, mas ela precisa. Os outros vão entender o que eu falo. Ela vai ter, né? Tem ali uma barreira. Eu preciso facilitar isso para ela. Então, é assim que a gente aprende. Por isso que é importante a inclusão. 5. CETRED 2023, de acordo com a Lei 10.436/2002, qual é a responsabilidade do poder público em relação a línguas de sinais? 5. Garantir o acesso à educação em Libras, desenvolver a linguagem oral dos surdos, priorizar o ensino da língua portuguesa em detrimento da Libras, incentivar o uso de língua gestual pelos surdos ou restringir o uso de línguas em locais públicos. Olha aqui, vamos lá, né? Aquilo que eu falo. Restringir, não, né, gente? Restringir, não, questão errada, tá? Incentivar o uso da língua gestual pelos surdos, será responsabilidade do poder público, né? Priorizar o ensino da língua portuguesa? Não, né? A Libras é a primeira língua, tá? Então aqui também está errado. Desenvolver a linguagem oral dos surdos? Não, está errado também, né? Então já eliminamos aqui. Então olha só, linguagem gestual, né? Aqui, também não, né? Vamos tirar isso aqui, errado. Garantir o acesso à educação em Libras. Olha o termo correto aqui, né? Libras, linguagem brasileira de sinais, tá? Então, a responsabilidade, nós estamos respondendo sempre de acordo com a lei. Importante dizer isso. Então, aqui, gabarito, letra A de amor, né? Então, aí, importante a gente estar atento, né? Não é língua gestual, né? Não. É linguagem de sinais, Libras, certo? Então, garantir o acesso à educação em Libras é aí uma responsabilidade do poder público. 6. O PNET IAUP é uma banca que atua muito ali na região do estado de Pernambuco, né? Então, eu estou procurando agora diversificar um pouco as bancas para a gente, porque a gente tem falado aí com muita gente do Brasil inteiro, norte do país, nordeste do país, sul do país, centro-oeste. Então, às vezes eu fico muito centralizado ali na minha região, né, no sudeste, então eu quero cada vez mais poder falar, até porque eu acho que é legal, porque a gente tem que ter canal plural para atender a todos, né? Então é bacana também a gente ver como é que os outros estados perguntam, a gente também aprende, porque, enfim, questão é questão em todo lugar. Complete as lacunas com as alternativas abaixo e assinale a alternativa correta, de acordo com a definição apresentada pela Lei Federal, olha aqui, 10.436, que dispõe sobre a língua brasileira de sinais Libras. Entende-se como língua brasileira de sinais Libras a forma de em que o sistema linguístico de natureza tal, com estrutura gramatical, constitui um sistema linguístico de transmissão de ideias e fatos oriundos de comunidades de pessoas surdas do Brasil. A. Escrita de sinais visual auditiva mista. B. Escuta de sinais motor auditiva simbólica. C. Comunicação expressão visual motora própria. D. Signer writing sintagma e sinalizada. E E. Comunicação expressão visual auditiva e manual. Com uma informação que eu dei para vocês, vocês responderiam essa questão, né? Então, o sistema linguístico de natureza VM, lembra? Visual, né? Visual, motora. Informação, vocês responderiam essa questão. Olha só, visual auditiva? Não. Motora auditiva? Não. Visual motora? Sim. Sintagma? Não. Visual auditiva? Não. Pronto, já chama a resposta. É forma de comunicação expressão,
né? Aqui, comunicação e expressão, certo? Vou escrever tudo para não demorar. E com estrutura gramatical própria, né? Aí eu completo aqui, própria, e olha só, certo a resposta aqui, ó. Própria, visual motora, comunicação, expressão, para você não errar mais. As outras, todas erradas, né? Singwriting, sintagma, nada a ver, gabarito, letra C. Percebe? É uma questão muito comum, cai demais essa questão. E você, a partir desse simulado, qual a ideia desse simulado? Você não erra em mais nenhuma questão dessa. Se cair questão aqui, você responde, tá? Comunicação aqui, ó. Vou escrever para você não esquecer. Nossa, minha letra é horrível com esse negocinho. Comunicação e expressão. Horrível a escrita, né? Eu não sei escrever com esse trem. E aí, só para deixar registrado. Parece aquelas letras de quando a gente está começando a alfabetizar, né? Olha só a minha letra. Que horrorosa. Mas é porque não dá para mexer muito essa canetinha aqui. Deixa assim, né? Ficou feio. Bom, então é letra C de casa, né? Letra C de casa, comunicação, expressão aqui, C e E, né? É visual motora e uma linguagem, estrutura gramatical própria, tá? Então não tem como errar mais questões desse tipo. Vamos para a próxima. Olha só, Consulpan 2023, a Lei 10.436, de 24 de abril de 2022, reconhece a língua brasileira de sinais como meio legal de comunicação e expressão. O decreto 56265 de 2005 completa determinado que sejam garantidas formas institucionalizadas de apoiar seu uso e difusão, bem como a disciplina de línguas. Como? Então, é importante você também depois dar uma olhadinha no decreto, porque o decreto regulamenta a lei, ele também cai bastante, tá? Vamos ver aqui. Obrigatória nos cursos de formação de professores, nos cursos de fonoaudiologia, seja instituição pública ou privada, optativa na matriz curricular dos cursos de licenciatura pedagogia especial, obrigatória nos cursos de especialização em docência no nível superior e parte integrante nos cursos de licenciatura plena em português. Então, o que diz a lei lá? Vamos lembrar, né? Ela fala da obrigatoriedade nos cursos de formação de fonoaudiologia, seja instituição pública ou privada, gabarito já de cara aqui na letra A, de amor, né? Então, gabarito letra A, aí uma pergunta tranquila, porque pergunta faz menção à lei, né? E não é aqui, não é obrigatória em nível superior também, né? Ela é na formação de professores, certo? Nos cursos de fonoaudiologia também, que eu engasguei lá na hora de falar fonoaudiologia. Você vai lembrar da minha voz na hora da prova, inclusive do engasgo com fonoaudiologia, que é para você não esquecer. Bom, gabarito letra A. Tranquilo, gente, tranquilo. Isso aí, pergunta bem objetiva, de acordo com a lei. A 8, que caiu na UNOeste 2022. Conforme a Lei 10.436, de 24 de abril de 2002, no parágrafo único, cita qual é a natureza do sistema linguístico de Libras. Aí você vai ouvir o Fabião falando, VM, né? É motora gestual? Não. É motora visual? Não. É visual gestão? Não. Gestual? É visual escrita? Não. É VM. Libras é VM. Olha aí, letra D de dado. Tranquilo. Você vai ouvir minha voz falando Libras é VM. VM, né? Então, VM. Não tem erro, gente. Visual motora, tá? Visual motora para você não esquecer. E a número 9, UniOeste, também 2022, conforme a Lei 10.436 de 2002, em seu artigo 1º, é reconhecida como meio legal de
a língua brasileira de sinais, Libras e outros recursos de expressão a ela associados. Qual das opções abaixo contempla corretamente as palavras que preenchem os dois espaços no trecho da referida lei? Habilidade de expressão, comunicação e expressão, expressão e compreensão, compreensão e direito, direito e compreensão. Aí você já pegou, que é meio legal de comunicação e expressão. Olha aqui, ó. Letra B de bola, né? É CE, comunicação e expressão. Olha aí, dá para errar, já vimos questões, é habilidade, expressão e comunicação, é compreensão e direito, é direito e compreensão? Não, é CE, comunicação e expressão, tá? Eu gosto muito de usar as siglas, porque a gente grava, né? CE, comunicação e expressão. Viu lá, CE, comunicação e expressão, não erra mais, aí você acerta. Então, é assim que a gente aprende, né? Leis. A gente aprende as leis, a gente não fica decorando a lei, parágrafo, artigo. Às vezes a banca dá uma escorregada, pergunta a data da lei, né, o artigo, por isso que a gente enfatiza bastante aqui, porque às vezes a banca dá essas, né? Já vi questão assim, a lei 10.436 foi formulada no ano, pergunta decoreba, mas aí você vai falar, poxa, é 2002, eu lembro do professor falando e tal, mas não é uma coisa que você precisa se preocupar de decorar, porque isso é muito raro cair. O que cai é as definições, o que é, né? Qual é o meio legal aí, como meio legal de comunicação e expressão, outros recursos a ela associados, é isso que vai cair. Então, por isso, a ênfase aqui nesses pontos, tá? E a número 10, a derradeira, né, é da FEPESE 2022, de acordo com a Lei 10.436, de 24 de abril de 2002, a língua brasileira de sinais Libras poderá substituir a modalidade escrita da língua portuguesa, não é de inclusão obrigatória nos cursos de formação especial de fonoaudiologia de magistério em seus níveis médio e superior, é reconhecida como meio legal de expressão e outros recursos da expressão associados, é entendida como forma de comunicação com o sistema de natureza linguística visual auditiva e possui uma estrutura gramatical própria, mas não constitui um sistema linguístico no Brasil. Então vamos eliminar aqui, ó. Ela poderá substituir? Não poderá. Não poderá. Está errado. Letra A, errado. Ela não poderá substituir. Está escrito na lei, parágrafo único. Ela não é de inclusão obrigatória nos cursos, já vimos, é de inclusão obrigatória nos cursos de formação, de fonoaudiologia, magistério, né? Então ela é de inclusão obrigatória, está errada. É reconhecido como meio legal de expressão, ó, C, comunicação e expressão, e outros recursos a ela associados, perfeito, chama o gabarito, letra C, chama que eu vou, C de casa, né? E é entendida como forma de comunicação e expressão com sistema natureza linguístico visual motora, visual auditiva, não, é visual, é VM, visual motora, não visual auditiva, é VM, olha aí, visual motora, já eliminamos a D também, não é? Possui uma estrutura gramatical própria, mas não constitui um sistema linguístico? Sim, constitui. Tira o mas, constitui um sistema linguístico. Portanto, está errada essa aqui também. Gabarito letra C, confirmou, né? É sempre bom analisar todas as alternativas para que você possa aí, não errar questões, tá? Então, letra C. Certo, gente? Ó, é isso. Vimos 10 questões sobre essa lei. Então, garanta para vocês que vai ser muito difícil cair numa prova e vocês errarem, tá? Muito difícil, tá? Muito difícil, porque a gente fez aí um apanhado das principais questões
com relação a essa lei, tá bom? Grande abraço e até a próxima.